E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa bastante importante em química e que todo mundo aprende na escola. Vou falar sobre ácidos e bases. Eu sei que isso é algo que traz uma grande dúvida muitas vezes nas pessoas, que é devido ao fato de conseguir reconhecer o que é um ácido e conseguir reconhecer o que é uma base. E por que isso? Porque muitas vezes uma base ela pode ter o mesmo poder destrutivo que um ácido. Ou seja, se a gente colocar algo de molho numa base, por exemplo, pode ser que ela faça com que ocorram corrosões ali, como ocorreria, por exemplo, com um ácido. Uma base, por exemplo, pode queimar a pele, assim como um ácido também faz. Então vamos tentar entender a grande diferença desses compostos. A primeira diferença é o sabor. Compostos ácidos, eles têm sabor ácido, obviamente. E os compostos básicos, eles têm sabor adstringente, aquele efeito que parece que está amarrando a boca quando a gente come uma fruta verde. Mas isso não é o que define um ácido ou uma base. O que define um ácido ou uma base é uma característica própria da espécie. No caso, a gente chama de espécie compostos que são ácidos, então ele tem uma espécie ácida, e compostos são básicos, eles têm a espécie básica. E a característica que traz esse diferencial para eles foi elaborada primeiramente por Svante Arrhenius, que foi um químico sueco que ganhou o prêmio Nobel em 1903. A teoria de Svante Arrhenius é a teoria mais simples para se definir o que é um ácido e uma base. No caso, um ácido é todo composto que, quando adicionado em água, faz com que aumente a concentração de íons H+, ou íons hidrônio. E uma base são todos os compostos que, adicionado em água, faz com que aumente a concentração de íons OH-, ou hidroxila. A teoria do Svante Arrhenius, ela dizia o quê? Que os compostos que conseguem produzir íons são chamados de compostos iônicos, e os compostos que não produzem íons quando adicionados em água são chamados de compostos moleculares. No caso, uma grande característica que os compostos iônicos têm é que eles conseguem conduzir eletricidade, ou seja, todo composto iônico, como sais, por exemplo, quando adicionados em água, eles garantem a possibilidade de haver uma corrente elétrica passando pelo sistema. Ou seja, para que ocorra a corrente elétrica passando pelo sistema, existe a necessidade de haver íons no meio. Então, por exemplo, se nós pegarmos sal de cozinha e adicionarmos na água, a água vai começar a conduzir corrente elétrica. Todavia, se adicionarmos açúcar, a água não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque o açúcar é uma substância molecular. Dessa forma, então, as soluções que possuem íons são chamadas de soluções iônicas e as soluções que não possuem íons são chamadas de soluções moleculares. E essa é a teoria que faz com que o Svante Arrhenius ganhe o prêmio Nobel. Com isso, então, nós conseguimos chegar na ideia de que os ácidos e as bases são compostos iônicos. Por quê? Porque quando são adicionados na água, eles fazem com que possa se passar uma corrente elétrica. Ou seja, existe o aumento da concentração de íons ali do meio. Uma característica muito importante e que tem que ser salientada quando falamos da formação de ácidos e bases, é que todos os ácidos vão possuir H+, na sua fórmula molecular, e todas as bases vão possuir OH- na sua fórmula. Logo, esses compostos irão aumentar a concentração ou de H+, ou de OH-. E isso é algo bastante interessante porque esses íons eles estão na composição da água também. A água é um composto que pode passar pelo que nós chamamos de autoionização. Então, uma pequena quantidade de moléculas de água
acabam produzindo íons H+ e íons OH- no meio. Então, dentro do raciocínio de Svante-Arrhenius, todo composto que fizesse com que aumentasse a concentração de H+ no meio seria um ácido, e todo composto que fizesse com que aumentasse a concentração de OH- no meio seria uma base. Uma outra característica importante é a seguinte: quando nós pegamos um ácido superconcentrado, isso significa que esse ácido ele não está na sua forma aquosa. E por que nós estamos dizendo que ele não está na forma aquosa, se ele está líquido? Porque existe uma diferença grande entre estar líquido e estar na forma aquosa. Um composto que está na forma aquosa significa que ele foi adicionado na água. E um composto líquido significa que ele está no estado líquido, ou seja, ele está entre um dos 3 principais estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. No caso, um metal, por exemplo, quando está no estado líquido, significa que ele está fundido. A água, no seu estado padrão, é líquido, mas quando ela está no estado sólido, ela está na forma de gelo. Então, voltando a um ácido ou uma base superconcentradas. Vamos dizer que então nós temos ácido sulfúrico superconcentrado. Ou seja, no rótulo diz que nós temos 98% de H2SO4 naquele meio. Isso quer dizer que em torno de 2% pode ser água, como também existem outras impurezas no meio. Mas em torno de 98% é H2SO4. Nesse caso, nós não temos o ácido, mas sim o sulfato de hidrogênio. Ou seja, o que nós temos é um composto que ainda não está produzindo íons. Logo, no meio não existe H+ em grande número. E se não existe H+ em grande número, em grande quantidade, em grande concentração, não faz com que o composto tenha a caracterização de ácido. Logo, para que o composto que venha direto do frasco se torne ácido, você tem que adicionar água, para que dessa forma então ocorra a formação de íons H+. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas imaginam que se pegar o ácido direto do frasco, você tem o ácido mais concentrado possível, mas na realidade ele ainda não está na sua forma ácida. Adicionar água, você não está potencializando. Na maioria das vezes, quando você adiciona água a um ácido ou uma base, o sistema chega a borbulhar e até esquenta, libera gases, e as pessoas logo imaginam que nós estamos potencializando o sistema. Mas isso não é verdade. O que está acontecendo é um brusco aumento da quantidade do íon H+ ou OH- no meio. Bom, então o vídeo assim ele é bastante superficial no que tange a teoria de ácido e base. Além da teoria ácido e base de Svante-Arrhenius, existe a teoria de Lewis e também a teoria de Bronsted-Lowry. Nós podemos discutir um pouco mais para frente, mas hoje vamos parar aqui na teoria de Svante-Arrhenius, principalmente porque essa é a teoria mais comum, mais utilizada na escola e principalmente nos vestibulares. Então, eu quero agradecer quem viu o vídeo até aqui, compartilhe o vídeo, curtam a página, se quiserem mandar perguntas podem mandar, a gente tenta responder o quanto antes, e então, muito obrigado.